da soma vetorial, soma de vetores? Bom, senhores, nós já vimos dois casos, são de 4, né? São 4 situações possíveis e 2 aqui nós já vimos. Quais são elas? Quando nós temos 2 vetores de mesma direção e mesmo sentido, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar aqui o vetor roxo e também aqui o vetor... esse aqui está roxo também, professor. Não, vou colocar em verde. Aí, ó, o vetor B aqui, né? E tem aqui o vetor A. E aí, como é que faz essa soma aqui? Essa é uma soma vetorial, tá, gente? Que significa que nós vamos trocar esses 2 vetores por um só. Por um vetor que chamamos de resultante. Ok? Então, vou colocar aqui, ó, representando o nosso querido vetor resultante, que normalmente utilizamos a letra R para resultante, tudo bem? Bom, nesse caso, qual a direção do vetor resultante? A mesma dos outros 2 vetores, horizontal. Qual o sentido? Para a direita, tranquilo. E o módulo, professor? Como descobrimos o módulo do vetor resultante? Bom, para a gente representar algebricamente, galera, o módulo, nós colocamos essas barrinhas aqui. Tá vendo? Aquelas barrinhas verticais ali ao lado de R, para mostrar que a gente está se referindo apenas ao módulo do vetor, tá? O módulo vai ser, basta você fazer, né, o módulo de A mais o módulo do vetor B. Tranquilo? Uma soma algébrica, muito simples. Por exemplo, um vetor é 2, o outro é 3, dá quanto? Dá 5. Certo? Agora, é o seguinte, ó. Antes de você fazer a soma de vetores, você precisa definir o sentido do plano cartesiano. É ele que vai te mostrar quando o vetor vai ser positivo e quando o vetor vai ser negativo. Porque o sinal que colocamos, ele serve para representar algebricamente o sentido do vetor. Então, antes de resolver o problema, você tem que ir lá e definir para onde você quer positivo, para onde você quer negativo. Tá? Então, normalmente a gente utiliza o plano cartesiano nesta orientação, ó. Mas pode ser na orientação que você quiser. E o que essa orientação significa? Que para a direita é positivo e para cima é positivo. Então, se tiver um vetor para a esquerda, ele vai ser o quê? Negativo. Se tiver um vetor para baixo, negativo. Tá bom? Então, olha só. Nesse exemplo aqui que eu já expliquei, nessa situação, se eu coloquei que para a direita é positivo, o vetor A ele é positivo, o vetor B também é positivo. Então, quando eu faço, né, vamos supor, um é 2, o outro é 3. Né, a gente faz mais 2 mais 3, isso dá mais 5. O que esse mais aqui representa do 5? Significa que o vetor resultante, ele é para a direita também. Professor, mas e se eu tivesse colocado que para a esquerda é positivo? Aí não ia mudar tudo? Não, ia ficar a mesma coisa. Quer ver? Observe. Vamos supor que você escolheu que para a esquerda é positivo. Então, o que for para a direita vai ser negativo. E vamos supor, né, que os vetores aqui A e B, um valia 2, o outro 3. Então, o que você teria que fazer? Menos 2, menos 3. Quanto que é menos 2, menos 3? Menos 5. Por que tem que pôr menos, professor? Porque esses vetores estão para a direita. E você escolheu que para a esquerda seria positivo. Então, se eles são para a direita, eles têm que ser negativos. Tudo bem? Então, menos 2, menos 3, menos 5. O que esse menos aqui do resultante representa? Ele representa que o vetor resultante ele é para a direita, já que ele é negativo e você escolheu que para a direita é negativo. Então, dá a mesma coisa.
né, do que antes. O módulo continua o mesmo, é 5, o valor é 5, o valor continua o mesmo, mas o sinal está mudando porque você escolheu uma orientação diferente no início, tá bom? Por enquanto aqui, galera, dúvidas? Fabrício, Oi, Amira. rapidinho. Se o A e o B estivessem indo na direção da esquerda, o resultante estaria com a setinha para a esquerda, né? Exatamente. Tá, obrigada. Ah, outra coisa também. Eu sei que você ainda vai falar, mas no caso 2, se o da esquerda for maior, a setinha vira para a esquerda? A Se setinha pro o... R. Eu não entendi sua pergunta, perdão, Amira. Pode Tipo repetir? assim, porque o maior sentido, tipo, no caso 2, o maior número, não é? Da velocidade, não é ele que decide o sinal? O sentido do vetor resultante. Isso, não é ele que Aham. decide isso? Sim, Então, tipo sim. assim, se o maior número for para a esquerda, o símbolo, a setinha em cima do R vai ser para a esquerda? Ah, tá. Você tá falando dessa setinha aqui, ó. Isso. Não, não, não. Ela a gente sempre põe para direita. Ela só Ah, serve, Amira, para falar para o leitor que R é o nome do vetor. entendi. Tá bom. Obrigada, Ela Fabrício. não tem relação nenhuma com o vetor, assim, matematicamente, não. É só para você dar o nome e a pessoa que lê, ela saber que aquilo ali representa um vetor, tá? Beleza. Então vamos lá, Fabrício, caso 2. Pois não? Rapidão, desculpa. É, Fala, Júlia. Minha querida. pegando já o trem que a Mira falou, então, tipo assim, eu também tava com dúvida nesse trem da setinha do R. Então, o que define é, tipo assim, se o sentido, tipo, que nem a Mira falou, o maior sempre nessa conta em toda aí, vai ser sendo positivo ou negativo, dependendo do que você definir, né? Sim, sim. Ah, Beleza. obrigada. Nada. Quer ver? Vamos ver o caso 2, então, que a gente já andou. Fabrício, Opa, Lívia! Lívia não me deu bom dia hoje, eu fiquei dei triste. sim, sei que não viu. Muito triste. Diga, minha querida. É porque tipo, eu não entendi esse gráfico aí que você colocou. Eu acho que é um gráfico, né? Mostrando o mais e o menos, assim. Olivia, isso daqui, minha querida, é um plano cartesiano que vai definir para você uma orientação. Orientação de quê, professor? De quando é positivo e quando é negativo. Você escolhe isso, a não ser que a questão escolha por você, tá? E como que você vai escolher? Do jeito que você quiser. Se você quiser falar que para baixo é positivo, pode ser. E aí, como que você representa isso? Se precisar, né? Não é sempre numa questão que você vai precisar. Aí a gente representa assim aqui, ó. Para baixo positivo. E aí vamos supor, professor, eu quero para a esquerda positivo. Então você coloca assim. Então isso aqui é só uma orientação, Lívia, entendeu? Não, não necessariamente isso aqui tem que aparecer na resposta. Tá bom, minha querida? Ah, tá, Fabrício. Aqui eu não tava conseguindo ler ele. Tipo assim, eu não tava entendendo o que que tava escrito assim. Mas, tipo, nesse primeiro que você colocou, quer dizer o quê? Que os dois são positivos? Não, aqui ele está me informando que essa setinha que vai definir, ó, que para a esquerda é positivo e para cima é positivo. Então, se tiver algum vetor, alguma grandeza vetorial no problema que é para baixo, o que você tem que pôr? Negativo. Ah, apareceu uma que é para a direita, então você vai ter que pôr negativo. Beleza, Lívia? Ah, entendi. Então, tipo, ela só mostra de baixo para cima, que aí você vai saber os outros opostos, né? Que vai ser negativo. Ai, Exatamente. Tá bom? ok. Obrigada, Fabrício. Nada, minha querida. Segunda situação que a gente já andou comentando aqui, né? Vamos fazer de maneira mais breve aqui. Ó, o segundo caso é nós temos vetores de mesma direção, mas sentidos contrários, tá? Então vamos supor o vetor aqui de azul para a direita e o vetor verde para a esquerda. E aí? Como é que a gente faz? O vetor resultante ele vai ter a mesma direção, horizontal, tá? E o sentido?
O sentido vai depender do vetor que tem o maior módulo. No caso aqui, você está vendo que é o azul. Então, o vetor resultante, vou colocar de roxo, você sabe que ele vai ser para a direita. Porque o azul é maior. Tá, mas quanto, professor, que vai ser para a direita? Simples, olha só. Primeiro você tem que definir onde é positivo, onde é negativo. Eu escolho que para a direita é positivo, tá? Eu escolhi isso, ó. Para cima positivo, para a direita é positivo. Então nem vou pôr aqui não. Já escolhi isso. Então vamos supor que o vetor azul, ele vale mais 8. E o vetor verde, menos 3, por exemplo. Tá? Mais 8 menos 3. Vou ter que ser negativo porque ele é para a esquerda e eu escolhi isso. Não teria problema nenhum escolher o contrário. Dá o mesmo resultado. Tá? E aí, para você encontrar o módulo do vetor resultante, tá aqui o vetor resultante, né? Para você encontrar o módulo do vetor resultante, basta você fazer 8 menos 3, isso vai dar mais 5. E esse mais, professor, ele serve para quê? Para te contar que o vetor resultante é para a direita, já que você escolheu que para a direita é positivo. E qual o módulo dele, professor? Qual o tamanho dele? 5. Beleza, galera? Dúvidas aqui? Tranquilo? Ô, Fabrício, Oi, Amira. não é uma dúvida, mas é tipo assim, para que a gente precisaria calcular esse vetor? Você vai ver. Nossa, então, vou ficar até o final do ano dando exemplos para você, tá? Mas só para dar um spoilerzinho aqui. Imagina, Amira, que tem uma pessoa te puxando para um lado e outra puxando para o outro. Seria possível substituir essas duas pessoas por uma só, te empurrando? Sim, seria um caso clássico de fazer soma de vetores. Entendeu, Amira? Então, esse resultante seria uma pessoa me puxando. Isso. É claro que isso é um exemplo, né? Assim, uma situação específica, muito específica. Porque isso daqui, Amira, você não tem noção tanto de problemas isso aqui resolve. Mas é incrível, assim, é uma ferramenta poderosíssima para resolver problemas de física, tá bom? Entendi, Fabrício. Obrigada. Desculpa te perguntar isso, mas é porque eu tava com essa dúvida. Que isso, minha querida, pediu desculpa de nada não, tem que perguntar mesmo, é isso aí. Mas é sério, assim, nossa, é uma ferramenta da matemática super poderosa. Eu sei que no início você vê isso aqui e fica pensando, meu Deus, isso serve para quê? Para que eu estou usando essas setas? Daqui uns dias você vai perceber, se não fosse essa seta, não tinha jeito não. A engenharia estava lascada se não existisse essa seta. Muito bem, próximo caso. Lembra, são 4 casos. 3 muito fáceis. 1 dá mais trabalho. Tá bom? Terceiro caso, ainda muito simples. Vetores perpendiculares. Ó, eu vou colocar aqui um vetor de azul para a direita e um vetor rosa para cima. Tá aí, ó. E aí? Como é que a gente encontra o vetor resultante? Muito fácil, cara. Para você descobrir a direção e o sentido, você vai usar o que chamamos de regra do paralelogramo. Ó, você vai desenhar uma reta paralela ao vetor azul e outra reta paralela ao vetor rosa. Beleza? Repare que isso daí se transformou num paralelogramo, num retângulo, certo? A diagonal deste retângulo, a diagonal vai fornecer para a gente a direção e o sentido do vetor resultante. Esse de amarelo é o vetor resultante. E o módulo, professor? Como vamos encontrar o módulo do vetor resultante? O tamanho dele é o tamanho da diagonal. E como é que acha o tamanho dessa diagonal? Teorema de Pitágoras. Então vamos supor, a gente tem aqui o vetor A,
né? E aqui o vetor B. O vetor resultante, o módulo dele ao quadrado vai ser igual ao módulo do vetor A ao quadrado mais o módulo do vetor B ao quadrado. Simples. Vamos supor, um é 6 e o outro é 8. Quanto que dá? Você vai fazer 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, né? Isso aí é o vetor resultante ao quadrado. R vai dar raiz de 100, que dá 10. Muito simples, teorema de Pitágoras. Beleza? Fabrício, Pois não? é porque o B e o A eles estão no mesmo sentido? Não, não. Eles são perpendiculares, esses vetores. Não tem Mas como. então por que você colocou a setinha no mesmo sentido? Você fala em cima da letra? É, Não, minha querida, essa setinha, ela só serve para mostrar que a letra é o nome de um vetor. Entendeu? é verdade, tinha esquecido. Ela não tem relação matemática com o próprio vetor, tá? Beleza, simples, né, gente? Ó, direção, sentido. Faz um paralelograma, a diagonal te dá a direção, sentido. E o módulo, teorema de Pitágoras. Tranquilo? Pode. Ô, Fabrício, Oi, Lívia. para descobrir a diagonal, tem que usar o quê? Teorema de Pitágoras. Ah, para descobrir a diagonal, que é o teorema de Pitágoras? Exatamente. E o sentido que você falou? Então, o sentido você vai observar o sentido dos vetores que você está somando. Por exemplo, ó, o vetor A é para a direita e o vetor B é para cima, então o vetor resultante ele vai ser para a direita e também para cima, o sentido dele, ou seja, a diagonal subindo. Beleza, Lívia? Eu não tô entendendo muito bem isso. Tipo assim, se é para cima e para direita, o sentido é a diagonal? Subindo. A direção é a diagonal. E o sentido? Subindo. Ah, tá. Entendi. Beleza? Fabrício, Oi, Amira. eu tenho duas dúvidas. A primeira, o comprimento da reta paralela ao vetor A é o vetor A, né? É a mesma medida do vetor A, que é um retângulo. Não, aqui é só para você ter uma referência, tá? Aqui é Não, indiferente. sim, para calcular o teorema de Pitágoras, não é? Ah, sim, não, aí beleza. É exatamente, ó, porque aqui você vai ter um triângulo retângulo, né? Ó. Você vai pegar essa distância e essa daqui e Eu vai estava levar olhando pelo outro lado, que o B era o cateto. Eu entendi. tanto faz. Pode pegar. Aí eu só para conseguir uma referência de comprimento. E aí, tipo assim, a outra dúvida é, tipo, nesse exemplo aí, o sentido é qual? Tipo assim, o sentido de B e o sentido de A, porque isso provavelmente vai interferir no resultado, não vai? O de B para cima, o de A para direita. Então, mas aí, tipo, se é positivo ou negativo. Ah, tá. Bom, você decide isso, como eu disse no início. E Se vai dar você na mesma? sim, dá a mesma coisa. Então tá bom. Inclusive o módulo. Não muda nada, porque vamos supor que você colocou, estou supondo que você colocou que para a direita fosse negativo. Tá? Estou supondo. Então vamos supor que o A é -8 e o B era 6, por exemplo. Quando você fizer -8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, dá exatamente a mesma coisa, porque -8 ao quadrado é 64. Positivo. Sacou? Entendi, mas aí nesse caso não era. Tá, tipo, eu consigo decidir, tipo assim, se o A para a direita é negativo, pode ser para baixo negativo? E aí o B Pode, fica positivo. pode. E se for o A negativo e o B negativo também vai dar a mesma coisa. Mesma coisa. Tá bom? Porque quando você Aí, levar. Ah. pode falar. Porque quando você levar ao quadrado, vai dar tudo positivo. Então o módulo dá a mesma coisa. Tá.
E outra coisa, você falou que a diagonal desse paralelogramo aí dá a direção e o sentido. Isso. E o módulo é o quê? Teorema de Pitágoras. Aí é o comprimento da hipotenusa. Exatamente, perfeito. É que eu estava anotando. Obrigada, Fabrício. Nada. Último caso, galera? Ô, Fabrício, Oi, Júlia. então nesse caso daí, se for negativo ou se for positivo, tanto faz, né? Tá ali só pra cumprir tabela mesmo. Exatamente, tanto faz. Tá. Tá? Mas ok, pessoal, pode ir para o último caso. Então vamos lá. O último caso é quando temos vetores que são oblíquos. Deixa eu representar aqui, ó. Vamos supor, nós temos um vetor, esse aqui de rosa, e temos o vetor desta maneira, de verde. Beleza? Repare que esses vetores não têm a mesma direção e eles também não são perpendiculares. E agora, professor, o que nós vamos fazer? Vou falar que esse aqui é o vetor A, eu vou falar que esse aqui é o vetor B. Tá? Bom, galera, nesse caso, quer falar, Daniel? A gente pode calcular a altura dele e fazer um triângulo retângulo? Para quê? Para encontrar a resultante? Sim. E isso vai te ajudar em quê? Não entendi. Ué, isso me ajudaria a encontrar a resultante e aonde ela estaria. Para que lado ela estaria. Ó, é o seguinte, isso pode até te ajudar. Tá? Você calcular essa altura e tudo bem. Né? Que seria esse cara aqui, ó. Né? Aqui, galera, tem infinitas maneiras de resolver este problema. Tem muitas. Vários métodos. Tem um que chama números retangulares, tem um que chama vetores canônicos. Você pode usar números complexos aqui, dá para fazer também. Você pode usar um outro método, que é o que nós vamos aprender, chamado decomposição de vetores. Você pode usar geometria pura aqui, lei dos cossenos, por exemplo. A ideia do Daniel pode ser uma ideia que vai te ajudar. Tem várias formas. Eu só vou te ensinar uma forma. É a forma mais fácil, é a forma que resolve todos os problemas. Tá? Por quê? Todos os outros métodos, eles acabam sendo específicos de uma situação. E aí, quando muda um pouquinho a situação, você tem que adaptar ali aquela nova situação e o aluno acaba tendo dificuldades para fazer essa adaptação. O método que eu vou te ensinar aqui, ele resolve todos os problemas e é o mais fácil que tem matematicamente falando. Tá bom? Esse método que eu vou te ensinar, ele se chama decomposição de vetores. Método da decomposição. Ô Fabrício, Pois não? esse método da decomposição já é o último caso, né? O último caso, Letícia. Tá, obrigada. É uma ferramenta matemática que vai fornecer para a gente uma forma de fazer essa soma aqui desses dois vetores. Tá? Antes de falar do método da decomposição, vamos descobrir aqui a direção e o sentido desses vetores, tá? A direção e o sentido é muito simples. Muito fácil. O que você tem que fazer? Mesmo esquema dos perpendiculares, ó. Eu vou desenhar aqui uma reta paralela a um vetor, né? Paralela ao vetor A. Vou fazer outra reta paralela ao vetor B. Tá aqui, mais ou menos, né? E o vetor resultante vai ser a diagonal. Ó. Esse cara aqui, ó, ele é o vetor resultante. Tá? Esse vetor de laranjado aqui. Geometricamente dizendo, tá aí, tá fácil. Você vai fazer um paralelogramo, vai traçar a diagonal, pronto, você tem a direção e o sentido. O problema maior está no módulo. Como é que você vai encontrar o tamanho desse vetor?
Bom, e você tem que descobrir o tamanho dessa diagonal, cara. Por isso que tem infinitas maneiras de você fazer isso. Muitas. Vamos então agora entender o método da decomposição. Fabri, Pois não, Lívia? mas e tipo assim, a direção? Ela tá para a esquerda, para a direita, para cima? Essa direção aqui, ela é diagonal, né? A gente fala diagonal, com um certo ângulo ali com a horizontal. Esse ângulo agora ele é desconhecido. Tá bom, Lívia? Ah, tá. É que eu achava que só tinha direita, esquerda. Não, isso é sentido. Ah, tá. Direita e esquerda é o sentido. Oi? Então o sentido é qual? Ali é para a direita, do resultante. Ah, tá. Okay. Tranques? Bom, então olha só, galera. Eu vou pegar o vetor A, vou copiar ele e vou colar ali para a gente aplicar a decomposição nele. Tudo bem? Galera, olha só. Eu vou usar aqui um recurso psicopedagógico, tá? É só uma ferramenta para você conseguir imaginar. Tudo bem? Uma ferramenta que a gente chama de projeção. Imagine que esse vetor, pra você imaginar, tá? Só para você conseguir visualizar. Imagina que ele é uma rampa. Tudo bem? Uma rampa, você vai subir essa rampa aí. E de repente começa a chover. Está chovendo. Você não quer molhar. Em qual região ali a chuva não chega? Debaixo do vetor, debaixo da rampa. Concorda comigo? Mais ou menos ali de que tamanho? Qual região que a chuva não vai chegar? Concorda comigo que vai ser mais ou menos desse tamanho aqui, ó? Quer ver? Certo? Aquela região de amarelo ali, se você ficar ali debaixo ali, a chuva não chega. Certo? Ou um outro tipo de raciocínio aqui, só para você imaginar. Imagina que a luz, né? Ela está batendo ali naquele vetor de rosa ali. Qual região que a gente vai ter uma sombra? De baixo, que é esse vetor de amarelo. Dizemos, então, que esse vetor de amarelo, ele é a projeção, porque nós estamos projetando o vetor rosa na horizontal. Ele é a projeção do vetor rosa na horizontal. Que normalmente a gente representa assim, ó. Esse aqui era o vetor A, não era? Eu tinha chamado ele de A. Então, quem é o vetor de amarelo ali? Nós representamos assim, ó. Ele é o vetor AX. Por que AX? Esse subscrito X serve para indicar que é o pedaço do vetor A no eixo X, que é o da horizontal. Tá? Então, ó, gente, esse vetor AX tem vários nomes. Ele é chamado de projeção do vetor A na horizontal. Ele também é chamado de componente do vetor A na horizontal. Ou simplesmente é o pedaço do vetor A na horizontal. Ok? Se a gente fizer o mesmo raciocínio, porém pensando na vertical, a gente tem esse pedaço aqui, ó. Certo? Que chamamos ele de AY, que é o pedaço do vetor A na vertical. É a componente do vetor A na vertical, o AY. Tá? Repare que o que estamos fazendo aqui é exatamente o contrário do exemplo anterior. Lembra? Nesse exemplo, nós pegamos dois vetores perpendiculares e transformamos eles em um só. Certo? Aqui nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos pegando esse vetor um só e transformando ele em dois. Por isso que esse método é chamado de decomposição. Nós estamos decompondo, transformando um vetor oblíquo em dois
que são ortogonais, que são perpendiculares. Ok, senhores? Dúvidas por enquanto? Tá tranquilo? Fabrício, esse AX, ele é o vetor resultante? Não, não. O vetor AX, ele é o pedaço do vetor A na horizontal. É a componente do vetor A na horizontal. Beleza, Ana Clara? Ai, Fabrício, eu tô confusa. Calma. Tipo, Por enquanto aqui, Ana Clara, a gente não achou nada de resultante. É muito simples, ó. O que a gente está fazendo aqui é transformando um vetor que está na diagonal em dois vetores perpendiculares. Nós vamos trocar um vetor por dois. Beleza, Ana Clara? beleza. Por exemplo, ó, só para você enxergar aqui, ó, eu vou usar aqui o quadriculado aqui do meu quadro, tá? Por enquanto. Depois nós vamos fazer com trigonometria, mas só para você acostumar com esse método, eu vou usar o quadriculado aqui, tá? Se estamos usando o quadriculado, Ana Clara, quanto que vale o AX? Muito simples, é só a gente contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele vale 12. Quanto vale o AY? 1, 2, 3, 4. Ele vale 4. Então, esse método é o seguinte, ó, nós vamos pegar o vetor A, que eu não sei quanto que vale, e no lugar dele eu vou usar dois vetores, um de 12 para a direita e um de 4 para cima. Sacou, Ana Clara? Ah, Fabrício, agora entendi. Entendi. Eu tava achando que o AX era o resultante lá, porque parece, ó. Não, não. Ah, sim. Eles são parecidos, mas não, não, não. E agora, para a gente enxergar, por que isso funciona? Por que transformar um vetor em dois, isso serve para alguma coisa? Olha só que legal, gente, o que vai acontecer, ó. Nós tínhamos essa situação aqui, não era? Do vetor roxo com verde aqui, não era? Se a gente trocar... Coisa. Oi, Daniel. Você achou os valores de AX e de AY? Como que eu achei? É. Não, aqui, Daniel, por enquanto, tá? Só por enquanto. Nós utilizamos os quadriculados aqui do meu quadro para contar. Eu contei quantos quadradinhos tinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Entendi. Beleza. Agora, gente, por que transformar um vetor em dois que são perpendiculares, isso funciona, isso resolve o nosso problema? Vamos ver. Olha só, a gente tinha essa situação, ó. Beleza? E aí eu peguei o vetor rosa e transformei ele em dois. Vou copiar e vou colar aqui, ó. Opa, não é você não. É o amarelo aqui, ó. Olha lá. Tá aqui o vetor amarelo, não é? Que a gente já sabe, ele vale 12. E aqui está o vetor laranjado, que é o AY. Então, ó, trocamos o vetor roxo pelo laranjado e pelo amarelo. Então, a gente não tem mais o roxo, esquece o roxo. Nós temos dois no lugar dele. Que a gente colocou o nome de AY e de AX. Agora nós vamos fazer o mesmo processo com o vetor verde. Vamos decompor o vetor verde, ó. Vamos focar no verde aqui, ó. E aí? No lugar do verde, eu também vou trocar por 2, tá? Que vai ser, vamos pôr aqui o vetor azul, vai ser esse cara aqui, ó. É o pedaço dele na vertical, tá vendo, ó? E ele vai ter um pedaço na horizontal, que vai ser esse cara aqui, ó. Certo? Processo da decomposição, igual fizemos no vetor roxo. Então, o que eu vou fazer, ó? No lugar do vetor verde, eu vou colocar o azul, tá aqui, e também o vetor marrom.
que são as componentes, né, do vetor B. E aí, vamos colocar o nome aqui de BY, e esse cara aqui eu vou chamar de BX, que é o pedaço de B na horizontal, pedaço de B na vertical. Então aqui a gente tem o BX e aqui a gente tem o BY. Ué, mas olha só, nessa nova situação, nós sabemos fazer. Concorda comigo? Aqui nós só temos vetores que são paralelos e perpendiculares. Por exemplo, como que eu acho a resultante entre o vetor AX e o BX? Eu posso falar? Claro, Daniel. O que eu achei foi pegar os resultados de, por exemplo, a X, a X e a Y, e elevar a 2. Somar os dois componentes para saber quanto mede o A2. E fazer a mesma coisa com B. Somar o A e o B e assim achar a resultante. Mas esses vetores, ô Daniel, eles não são, aqui ó, eles não eram perpendiculares, meu querido. E, portanto, você não pode usar aqui o teorema de Pitágoras. Tá bom, Daniel? Tá bem. O teorema de Pitágoras só serve para triângulo, retângulo. Beleza, então olha só, galera. Como transformamos os vetores? Ó, no lugar do vetor roxo, a gente colocou o laranjado e o amarelo. No lugar do vetor verde, nós colocamos o vetor marrom e o azul. Agora a gente só tem vetores que são paralelos e perpendiculares. E a gente já sabe fazer isso. Por exemplo, o vetor amarelo com marrom. O que a gente faz? Mesma direção, sentidos contrários. É só subtrair. Não é verdade? Então fica, ó, o amarelo é 12, né? E o marrom? O marrom é 2, que a gente está contando os quadradinhos, tá? Ó, esse cara aqui é 2, ó. Tá vendo? 1, 2 quadradinhos. E o de azul? Ô, Fabrício, Oi. como assim mesma direção? Um tá indo para a esquerda, outro tá indo para a direita. Ah, não, isso é sentido. Mas como assim mesma direção? Se tá um para horizontal, outro na vertical. Não. Os vetores AX e BX possuem a mesma direção. Certo? Porque tá no horizontal. Isso. Mas aí você vai calcular isso como? Esse aqui a gente já sabe fazer. Esses dois a gente já sabe. Né? Olha só, vamos fazer. Ó. O BY vale quanto? Só para a gente colocar os valores aqui no nosso exemplo. Ó. 1, 2, 3, 4. O módulo dele é 4. Certo? Que eu estou contando quadradinhos. Depois a gente não vai contar mais não, tá? Muito bem. Olha só, como que fica? O nosso AX com o BX. Simples, mesma direção, sentidos contrários. Você subtrai 12, que é o AX, lembra que ele era 12? Ó? 12, né? Menos 2. Coloquei aqui, ó. Esse cara aqui é 12. E esse cara aqui, ele é menos 2. Por que menos, professor? Porque eu escolhi que para a direita é positivo. E para cima positivo eu escolhi. Tá bom? Lembra que a gente pode escolher. Então, gente, quem vai ser o nosso RX? RX, professor, é a resultante no eixo X. O nosso RX é a resultante só na horizontal, tá, gente? Só da horizontal. Quanto que ela vale? 12 menos 2 dá quanto? 10. Opa, descobrimos a resultante na horizontal. E agora, descobrimos a resultante da vertical. Quanto que ela vale? É o AY com o BY. De novo, mesma direção, sentidos contrários. O AY, a gente sabia que ele vale 4, né? E o BY vale 4 também. Não, professor, e agora?
O AY aqui é 4, mais 4, porque ele é para cima, e o BY ele vale menos 4. Então, quem é o nosso RY, que é a resultante na vertical? 0, porque é 4 menos 4, 0. Pronto. Qual é, então, o nosso vetor resultante? Este vetor de verde que vale 10. Então, se você substituir o vetor, esse vetor aqui, que era o B, e também o vetor A por um só, o que você vai encontrar? Um vetor horizontal para a direita que vale 10. Pronto, o processo encerra aqui. Pois não, Júlia? Vamos supor que o AY fosse, sei lá, 5 e o BY fosse menos 4. Aí ia sobrar 1. O que você faz com esse 1? Você Vamos soma pegar com essa- 10, você subtrai com 10. Exatamente. Vamos fazer aqui. Imagine que o RY, né, a resultante em cima do Y, não foi 0. Vamos supor que ela foi igual a Júlia disse aí. Vamos supor que deu 1. Não vou pôr um quadradinho não, só para não ficar pequenininho demais, tá? Vamos supor que ele é 1 para cima ou para baixo, tanto faz. E nós encontramos a resultante para a direita, que dava 12. E agora? Como é que a gente acha a resultante? Tem um para cima e um para a direita. Mas esse caso a gente sabe fazer. Olha ele aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. É quando os vetores são perpendiculares. E aí, o que você faz? Teorema de Pitágoras, acha a hipotenusa. O resultante seria assim, ó, a direção, você tem que fazer lá a reta, faz outra reta aqui, depois você vai lá e faz a diagonal. E como é que acha essa diagonal? Teorema de Pitágoras. Aí o nosso vetor R ao quadrado, o módulo dele, vai ser o módulo do Rx ao quadrado mais o módulo do Ry ao quadrado. Sacou, Júlia? Não, peraí, eu não entendi. O que aconteceu com o 10 que você tinha, tipo, descobrido? Você descartou ele? Desculpa, eu tinha... É porque eu queria dar o exemplo, né, onde os vetores resultantes da horizontal e da vertical, um deles não fosse 0, né, como tinha acontecido, né, que você pediu. E na hora que eu peguei aqui o vetor para a horizontal, eu peguei o 12 aqui. Desculpa, mas não era 12, era 10. Então a gente teria que colocar 10 aqui, né? Tá bom? Agora eu entendi. Então é isso, pessoal, o método da decomposição, né? Fabrício, Oi. desculpa te interromper. Você pode voltar lá nessa última parte que a Júlia tirou a dúvida com você, por favor? Uhum. Nesse caso, isso mesmo, é só fazer o teorema de Pitágoras, né, para descobrir a diagonal. Exatamente. Tá, obrigada. Nada. Bom, então basicamente, de forma bem resumida, né? Como que fazemos soma de vetores que são oblíquos? Oblíquo não é perpendicular nem paralelo. Nós vamos usar o método da decomposição. O que é o método da decomposição? É trocar um vetor que é oblíquo por dois que são perpendiculares. Que a gente chama de projeções dos vetores na horizontal e na vertical. A gente troca, a gente pega um que está ali na diagonal e coloca 2. E aí, no final, a gente só tem vetores que têm a mesma direção e que são perpendiculares. Aí a gente reduziu o nosso problema a situações que já sabíamos como resolver, certo? Agora, o processo ainda não está completo. Por que não está completo? Eu utilizei aqui os quadriculados da minha tela para contar. Então a gente viu que o AX era 12. E se a gente não tiver esses quadriculados, como a gente encontra Px e Py?
Aí quem substitui os quadriculados é a trigonometria, que aí nós vamos deixar para a próxima aula. Tá bom, pessoal?